Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Explicar Sem Complicar. Hoje, por questões profissionais, não temos cá a nossa querida Aissa Mota, mas em compensação, tenho o prazer de ter ao meu lado esta linda jovem, a Ana Fernandes. Ana, obrigada por se juntar a nós. O prazer é todo meu, eu é que agradeço pelo convite. Tá, obrigada. Março é o mês da justiça e também o mês da mulher. E hoje vamos mergulhar nos desafios e nas esperanças do sistema judicial de São Tomé e Príncipe. Exatamente. E para nos explicar sem complicar, temos a honra de receber o Dr. Elísio Dalva Teixeira, que é professor nas universidades Lusíadas e USTP e também é membro do Conselho Superior de Defesa Nacional, conselheiro especial do Presidente da República, deputado da Assembleia Nacional e também foi assessor do antigo presidente Evaristo Carvalho. Doutor Elísio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. E aproveito também porque estamos no mês da mulher para parabenizar ambas e esperar que este programa seja um programa de sucesso. Obrigada. Muito obrigada. E, doutor Elísio, estivemos a ver o seu currículo, e que é muito vasto. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não foi aqui dito? Não, está de bom tamanho, até porque, tendo em conta aquilo que se pretende, aquelas ações de experiência formativas ficam por outro momento. Para aquilo que nós pretendemos hoje, estamos garantidos. Ok. Vamos entrar um pouco no tema justiça. Doutor Elísio, como é que vê a justiça em São Tomé e Príncipe neste momento? Eu, como a maioria dos santomenses, e despindo o papel de jurista que sou, todos nós olhamos para a justiça como um sistema lento, porque os processos demoram um certo tempo nos tribunais. Sentimos ainda que a justiça continua sendo cara para as reais necessidades da população santomense e ela ainda é pesada, porque o sistema oferece vários meios de garantia e que implicam sucessivos recursos ou reclamações ao longo do processo, pelo que nós temos processos que ficam décadas nos tribunais. Logo, não satisfaz em tempo as necessidades ou os anseios das pessoas que recorrem ao sistema judicial. E isso quer dizer que, do ponto de vista do doutor, a justiça santomense tem muitos déficits. Bem, porque a justiça, como qualquer sistema, ela é feita por pessoas. Então, e a ferramenta fundamental no sistema da justiça são as leis. Daí que ou temos um problema com as pessoas, ou temos um problema com as leis que estão desajustadas com a realidade, ou que não respondem porque o direito é um produto de evolução social. Então, ou as pessoas no sistema não estão verdadeiramente capacitadas ou empenhadas, ou as ferramentas que elas têm, que são as leis, não estão adequadas às expectativas daquilo que se espera em termos de solução. Dr. Elísio Teixeira, como o senhor mesmo disse, a justiça em São Tomé é lenta e é cara. E deixa-se influenciar por diversos fatores. Explica-nos sem complicar a esta situação. Por que é lenta e é cara? Não, ela é lenta, eu acredito, por dois fatores. Primeiro, porque, como eu disse, o sistema disponibiliza mecanismos de garantias, mas são excessivos, porque uma pessoa ao longo de um processo pode interpor vários recursos. E esses recursos demoram tempo para serem apreciados, muitas das vezes porque não se encontram as testemunhas ou porque falta algum meio de prova. Então leva-se um tempo, e isso implica, os meios de garantia implica a demora. Mas também porque os operadores do sistema, em regra, muitas das vezes, não cumprem em tempo real os prazos, até porque, repara, há uma falha, digamos que é uma omissão, porque a lei fixa prazos para as partes, mas não fixa um prazo para os magistrados. Os magistrados não têm um prazo em regra um prazo definido para decidir sobre uma causa. Por isso é que as causas, só em direito penal, que em regra nós temos um prazo máximo de 9 meses para a prisão preventiva. Mas fora disso, principalmente no direito civil, as coisas demoram muito tempo. Mas também não quer dizer que no direito penal as coisas não demorem. Então, mas dizer também que ela se deixa influenciar, não posso dizer taxativamente. Mas nós temos indicadores, há sinais de que muitas das vezes, até porque os próprios operadores do sistema dizem que a interferência do poder político no sistema judiciário
mas também nota-se claramente que há interferência da justiça no poder político. Portanto, aqui, digamos que eh, uma situação em que os sistemas todos no nosso país são, de uma certa forma, influenciados, indiscutivelmente. E o que é necessário fazer para superar estes desafios e fazer com que a justiça em São Tomé funcione de forma eficaz? Como eu disse, a justiça é feita por pessoas. Então é um problema de pessoas, porque por mais que nós tenhamos leis mais adequadas às nossas necessidades, aos nossos anseios, se as pessoas que operam o sistema não estiverem verdadeiramente empenhadas e focadas no objetivo, na missão para a qual foram lá colocadas, obviamente que os problemas vão de permanecer. Mas há uma fiscalização quanto a essas pessoas que realmente têm cumprido os seus afazeres ou não? Como é que. Como qualquer sistema, há sempre um mecanismo de fiscalização. No sistema da justiça, nós temos a inspeção judicial. E a inspeção judicial é um mecanismo, porque repara, os tribunais fazem parte do órgão de soberania. E dos órgãos, dos 4 que temos, o presidente, a cada 5 anos, ele é sindicado. A Assembleia é sindicada a cada 4 anos e, indiretamente, o governo também, a cada 4 anos. Mas o sistema judicial não há um mecanismo, digamos, que de sindicação da população por eleição. Então, por isso que se diz que é um autogoverno do sistema judicial. Eles auto-avaliam-se, eles auto-sancionam as infrações dentro do sistema. É aí que entra a inspeção judicial. E, portanto, existem mecanismos legais. Agora, resta é pô-los a funcionar efetivamente. Doutor Elísio, a minha colega Diamantina pediu que o senhor explicasse sem complicar o porquê da justiça São Tomé ser lenta e cara. Pegando na parte da justiça ser cara, o que o doutor acha em relação a isso? Será que convém a justiça ser cara num país com déficits muito grandes igual ao nosso? Sabe, há correntes que defendem que as custas judiciais elas fazem com que os magistrados sejam parte do processo de forma indireta, porque eles têm interesses, porque se cobram as taxas, então têm parte dos emolumentos. E a corrente que defende que era preciso eliminar esta vertente, mas também as taxas são uma forma de financiamento do próprio sistema, para que o sistema possa estar independente da interferência dos outros poderes. Mas é verdade que nos últimos anos tem-se evitado esforços para adequar as taxas da justiça às reais necessidades da nossa sociedade. Mas ainda assim entendemos que a justiça precisa, que os custos ainda são elevados, que muita gente não pode recorrer ao sistema por não ter condição de suportar os custos do sistema judiciário. Sem complicar, é que durante um tempo nós não tínhamos a Ordem dos Advogados. A partir de 2006 passamos a ter a Ordem dos Advogados. E nós temos uma lei de acesso à justiça. Então, a lei de acesso diz que o governo financia e a Ordem dos Advogados indigita advogados para defender aqueles que não têm condições financeiras. Claro que até um tempo eram os magistrados que indicavam pessoas para fazerem defesa de pessoas que não tinham condição, porque ninguém pode se ficar privado de ter uma garantia para a sua defesa. Então, claro que não havia advogados como temos hoje, não havia pessoas formadas em direito como temos hoje, então, mas o sistema sempre garantiu, de uma forma ou de outra, garantiu que o cidadão, mesmo não tendo condição financeira, ele tivesse quem o representasse. Hoje, a lei determina, porque é uma obrigação do Estado, o acesso à justiça. Claro que uma coisa é eu poder pagar um advogado, e a outra coisa é ter um advogado que foi me indigitado por um terceiro, até porque o preço que se paga, obviamente que o empenho, digamos assim, não será o mesmo de um advogado chamado advogado oficioso, que é aquele que o sistema indica, de um advogado que eu vou contratar. Obviamente que haverá diferença indiscutivelmente. Sim, uma vez que a justiça, segundo o ponto de vista do doutor, tem vários déficits, será que o valor a ser pago compensa na resposta esperada do cliente? Não, repara que nós estamos num sistema, nos Estados modernos, ninguém está autorizado a fazer justiça por si. Então todo mundo tem que se socorrer da justiça. Portanto, cara ou barata, a justiça é que é o caminho, a única saída para a solução dos problemas. Daí que
As pessoas quando vão, principalmente no âmbito do direito civil, é que nós temos as custas, porque, por exemplo, o direito penal não temos custas, portanto, o direito civil sim, mas o direito civil, em regra, as custas têm a ver com o valor daquilo que se vai pedir. É uma percentagem do valor que se pede. Daí que quem recorre, em regra, à justiça para reivindicar, porque espera um retorno, e esse retorno pode demorar a ser satisfeito. Mas, em regra, quando você vai à justiça, é porque se tem a certeza, porque se tem um valor, digamos, que justifica recorrer à justiça. Mas o que consta é a realidade do povo de Santo Tomé é que muita gente recorre à justiça e não obtendo respostas que desejam, acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Como é que o Dr. Elísio explica-nos sem complicar a essa situação? Eu acho que o problema é que nós precisamos de introduzir mecanismos no sistema para retirar do sistema aquelas causas que não justificam. Ou seja, porque nós podemos, porque a Constituição diz, por exemplo, que nós temos várias categorias dos tribunais. Temos tribunais, temos o Tribunal Supremo, no âmbito dos tribunais judiciais, temos o Supremo, a primeira instância, regional e distrital. Portanto, nós podemos criar tribunais que apreciem pequenas causas ou até mesmo irmos aos julgados de paz para evitar que os tribunais fiquem sobrecarregados, porque muitas das vezes aquelas situações que não se encontra solução em tempo também são aquelas situações que não permitem o sistema encontrá-las. Porque digamos que há um assalto numa casa, é um desconhecido, não sei quem assaltou a casa. Logo que não tem como o sistema ou a justiça punir um desconhecido. Logo, este processo há de ser mais um que esteja no sistema a contar como um caso não resolvido, mas não por culpa do sistema, mas porque não há onde atingir, digamos assim. Então é preciso que nós olhemos para o sistema e consigamos retirar dele aquilo que não justifica. Mas ainda assim, e porque as pessoas, como as coisas estão, não confiam muito no sistema, ou porque o sistema demora para dar respostas, há Exato. uma tendência para resolver problemas fora do sistema judicial. Claro que isto não é aceito, é ilegal, isso constitui uma ilegalidade, constitui um crime, logo quem pratica atos de justiça por si, obviamente incorrerá em sanções previstas na lei. E não é aceitável, não é admissível que a justiça seja feita fora do sistema judicial. Pois, embora nós não concordemos, porque a justiça é lenta, às vezes ela é cara, mas ainda assim Exatamente. nós temos que procurar uma forma de tornar o sistema mais leve, torná-lo mais acessível de uma forma geral e que os meios de garantia sejam realizados em tempo, de modo a dar resposta aos anseios das pessoas. Ok. Mas a questão de se fazer a justiça com a própria mão é uma questão que se vê muito na sociedade santomense. Mas isto não tem a ver só com o sistema da justiça. Tem a ver fundamentalmente com a questão de, nos últimos anos, notarmos uma perda de valor a nível social. Portanto, primeiro aqui, nós estamos num processo avançado demais de modernização e de adaptação ou de assunção de comportamentos estranhos à nossa realidade. E daí que nota-se que nesse processo as coisas acontecem e muitas das vezes os poderes do Estado são empenhados, digamos, em contramão para encontrar respostas a estas coisas. E depois também está muito em voga a questão dos direitos humanos, quando se devia preocupar muitas vezes com os humanos direitos. Então nós estamos numa situação de que há a questão de perca de valores, há uma questão de perca de autoridade e obviamente que nessa situação de querer respostas rápidas que o sistema da justiça muitas vezes não dá, então as pessoas potencialmente vão realizando justiça por si, o que não é de todo aceitável porque é ilegal. Antes de seguir para a próxima questão, eu gostaria que o senhor explicasse, sem complicar, aquilo de direitos humanos e humanos direito. Eu acho que ficou Sabe, assim. como professor de Direito, e claro que pode ser, é a minha perspectiva enquanto jurista e professor de Direito, repara, é que fala-se muito de direitos humanos. Obviamente que sim, temos que olhar para os direitos humanos, porque isso é que nos permite, como pessoa, estarmos em sociedade. Sim. Mas ainda assim é preciso que se olhe para aquele humano que porta bem, que levanta de manhã, que vai trabalhar, que se organiza e que arranja os seus bens e por aí fora. Então muitas das vezes nós estamos preocupados porque a polícia exagerou em algumas bastonadas, estamos preocupados porque o indivíduo ficou detido mais horas do que devia, mas depois nós temos o outro lado, que é aquela pessoa que não vemos o outro lado da pessoa que se esforça bastante para adquirir pequenos bens e que depois, no ápice, vê-se sem estes bens.
Por isso aqui é uma lógica de tudo bem que nós temos que olhar para os direitos humanos, mas também não podemos deixar de olhar para aqueles humanos às direitas, que levanta de manhã, que trabalha, que cumpre a lei, cumpre as regras, que se esforça para estar bem, para ser parte da sociedade. Muitas das vezes dá a sensação de que nós estamos mais preocupados com aqueles humanos que são, digamos, a ovelha negra, aqueles que são desregrados, do que aqueles que estão na linha, digamos, que estão na linha e que cumprem aquilo que a lei determina para uma paz social. Mas não será por preocuparmos com os humanos direitos que se dá ao facto de fazer a justiça com as próprias mãos, uma vez que eu trabalho, levanto cedo, vou ao meu trabalho para adquirir as minhas coisas e vem o outro e pega sem pedir permissão. Uhum. Pois. Como é que a sociedade vai ficar insatisfeita com isso? Eu vou ficar insatisfeito e prontos. E quando nós recorremos à justiça, porque, como o doutor disse, a justiça, todos nós vamos recorrer à justiça. Devemos Mas recorrer. exatamente. Quando nós recorremos à justiça e a justiça não faz nada, e Obviamente O que grande vamos... problema, sim, Sim. o grande problema não é Exatamente. não fazer nada. O problema maior é de dar É resposta. ser em tempo lento. útil. É ser Dar muito resposta em lento. tempo Né? útil. Por isso que uma das perspectivas será de certeza absoluta, porque está em calha o processo de reforma da justiça. Então uma das perspectivas seria criar instituições que resolvessem essas pequenas demandas num prazo mais curto, com pessoas com uma formação de base em direito para Vontade de trabalhar. Exatamente. para que todas as questões hoje que caem no sistema judicial e o torna e faz com que tenhamos situações de não poder ser respondida em tempo. Quando chega um caso de furto de galinha ou de cabra hoje, já temos 100 à frente. E muitas vezes não sabemos quem foi que roubou a cabra, não sabemos quem foi que roubou a banana. Então o processo está lá. Você diz, não, eu já fui a primeira vez, não resolveram, então eu não vou mais. Mas muitas das vezes por quê? Porque é preciso que haja outros mecanismos, não se deixe nos tribunais as chamadas bagatelas jurídicas, ou coisas que podem ser extraídas dos tribunais, não retirando a garantia jurídico-legal, não retirando, não esvaziando os poderes dos tribunais, mas permitindo que outras instituições resolvam pequenos problemas de conflito social e para que não fique sobre a justiça esse ônus de que a justiça é lenta, é cara e é pesada. Mas, doutor Elise, vamos ser francos. Aliás, estamos aqui para explicar sem complicar. Além de a justiça ser cara e lenta, por vezes a justiça nem sequer existe. Não funciona. É. Exatamente. E é nesses casos que eu estou a fazer referência, porque uma coisa é ser lenta, mas está ali, Tá a trabalhar. É. sim, o processo está a andar, e outra coisa é não se fazer nada. E o indivíduo, eu tenho minha cabra, o indivíduo vem e rouba. Hoje, amanhã leva o caso no tribunal ou na polícia. Amanhã o indivíduo está ali, solto, a rir de mim, porque eu que fui passar vergonha. Pois, bem, Há situações em que sim. a justiça simplesmente não faz nada. Não é porque não faz nada. A perspectiva que tenho é que muitas das vezes isso depende, como eu disse aqui, dos meios de garantia. Não é? Se há meios de garantia, por exemplo, ao prazo de detenção máximo de 48 horas, a questão da defesa por advogados, a questão de faltar provas, a questão de faltar testemunhas, e muitas das vezes eu posso suspeitar de alguém, dizer que foi o fulano, mas não conseguir demonstrar que foi o fulano. Mas quanto às provas, como é que vocês fazem para obter essas provas? Vão para terreno para fazer alguma fiscalização? Eu não sou operador de justiça no lado dos tribunais. Eu sou jurista, sou professor, sou advogado, mas eu não sou magistrado nem do Ministério Público nem dos tribunais. Portanto, não sou eu que tenho a missão de procurar, de oferecer. Como advogado, muitas das vezes, se a defender um constituinte, sou eu que tenho que apresentar provas. E as provas, a lei determina que a prova é por documentos, a prova é por testemunha, por quem presenciou, ou a prova é por peritos, para demonstrar que, na verdade, esta situação só pode ter sido por este facto. Então, fora deste contexto, não há prova, até porque a nossa gíria diz-se fala atender, não cabelo de zuxo. Eu ouvi dizer, não conta. O que conta é aquilo que eu presenciei, na primeira pessoa. Isto é que conta. Portanto, o que vi dizer não conta. Por isso é que a testemunha é obrigada a comparecer nos tribunais, porque ela é peça fundamental para esclarecer uma causa. Então, mas agora, o problema, muitas das vezes, é, como eu disse, quem faz a justiça são as pessoas. As pessoas é que têm de estar empenhadas
para fazer com zelo, com dedicação, com credibilidade as suas atividades. Isso aqui conta. Porque mesmo se a coisa demorar 4, 5 anos, mas eu sentir que nesses 4, 5 anos a coisa foi bem feita, obviamente que sim, eu reconheço, porque houve uma outra situação que impediu e que fez atrasar a decisão final. Mas, ainda assim, eu estou satisfeito. Agora, o grande problema é, demora 4, 5 anos, ou mesmo até 10 anos, e ainda assim eu tenho custos que tenho que ter com o sistema, mas ainda assim, no fim, passado 10 anos, não consegui resolver um problema. Isso sim é frustrante e isso é o pior de tudo. Doutor Elísio, sabemos que o governo entregou uma proposta da reforma da justiça à Assembleia Nacional. No âmbito desta reforma, quais são as mudanças que podemos esperar no sistema judicial santomense? Bem, tendo a política de justiça é uma das atribuições constitucionais do governo. O governo entregou umas propostas de lei à Assembleia Nacional no âmbito da reforma da justiça, para dizer que a reforma da justiça é sempre uma preocupação dos sucessivos governos. A primeira grande reforma foi em 1990, tendo em conta a adequação da nova Constituição de 90. Então, em 91 se começou a fazer a grande reforma do sistema da justiça, entre os outros. Passado 10 anos, no início dos anos 2000, começou-se uma segunda reforma para adequar o sistema judicial às necessidades e à evolução e também num processo de atualização das leis. E começou-se em 2002, 2003, que só foi concluído em 2012, quase 10 anos. E então, de lá para cá, continua-se a falar da reforma e tem-se feito reformas de forma paliativa ou em pequenos grupos, mas dessa vez decidiu-se fazer uma reforma mais ampla para melhorar aquilo que se percebeu no sistema que não está bem e para também introduzir daquilo que se percebeu melhorias ao sistema judicial. Então a reforma, claro que qualquer reforma ela assenta em 3 pilares, assenta nas infraestruturas físicas, assenta na formação e capacitação das pessoas e assenta nos meios que permita que os operadores, no caso da justiça, possam realizar de forma eficaz as suas atividades. E nesta fase, no que tem a ver com a Assembleia Nacional, que tem uma função legislativa, a Assembleia está num processo de análise, discussão e futura aprovação de um pacote de 11 diplomas que tem a ver com a reforma da justiça numa perspectiva. E claro que não será tudo de certeza absoluta, porque o sistema como tal precisa destas leis, mas os magistrados precisam de diplomas mais modernos, mais adequados à realidade para trabalharem. Então, é um processo contínuo que não se vai fechar agora com esse conjunto de diplomas que devem entrar na Assembleia. É um processo contínuo que nos próximos anos estaremos sempre a falar da reforma da justiça, da melhoria do sistema, porque é preciso. O que é que podemos esperar de concreto que tem a ver com mudanças na forma de justiça aqui em São Tomé, de concretamente? Uma das reformas será certamente porque na proposta apresentada apresenta-se uma segunda instância para rever as decisões. Sabe que neste momento os processos começam nos tribunais regionais e sobem automaticamente para o Supremo Tribunal. Mas está-se numa lógica de introduzir uma instância entre o Supremo e os tribunais regionais para reavaliar as causas, o que dá uma maior garantia aos cidadãos. Então o cidadão terá mais um meio para pedir a revisão da decisão, mais uma instância para discutir a causa e depois disso para subir ao Supremo e depois do Supremo pode ainda socorrer-se no Tribunal Constitucional. Portanto, uma das mudanças é esta. Outra mudança é a questão da gestão administrativa, financeira e dos recursos humanos dos tribunais. E claro que ao longo dos anos ouvimos falar sempre do problema de gestão dos tribunais, daí que entende-se que os magistrados devem focalizar-se na realização da justiça. A tarefa fundamental do magistrado é dizer o direito, é resolver os problemas que surgem a nível da sociedade. Então, vai-se criar um instituto para a gestão e administração das infraestruturas de justiça, que também terá a missão de fazer a gestão dos equipamentos, controle dos funcionários e tudo isso, para permitir que os magistrados focalizem apenas nos processos, em dizer o direito, em resolver os problemas e não se preocuparem com os funcionários, com as finanças dos tribunais e outras coisas. Portanto, fundamentalmente, essas duas alterações no sistema
e também vai-se introduzir a videoconferência para permitir, claro que a Covid deu-nos uma experiência nova e que nem sempre é preciso nós estarmos presentes, que é possível fazer-se a criação, digamos, confrontar pessoas, ouvi-las Exato. fora dos tribunais, então também a videoconferência. E também está numa fase porque hoje em dia a informatização é fundamental, então é preciso que se introduzam nos tribunais mecanismos eletrónicos e digitais para o seguimento e avaliação dos processos e também dos magistrados. Portanto, espera-se que com, com estas melhorias, claro que isso não será 100%, porque as deficiências perceber-se-á no momento da aplicação da lei, no momento da execução, mas a partir da experiência que se tem anteriormente, então há uma outra situação que é difundir os conselhos superiores. Ou seja, durante muito tempo houve apenas um Conselho Superior do Judiciário, que é o órgão de gestão e disciplina dos magistrados. E a dada altura, em 2008, dividiu-se, separou-se os magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Mas hoje a experiência demonstrou que se voltarmos ao modelo antigo de fundir os conselhos, não perderemos nada e teremos, digamos, um sistema mais eficaz. Então vai-se voltar para uma experiência, provavelmente que se daqui a um tempo constatar-se que é melhor regressar a um sistema que vinha, pode ser, porque as leis não são imutáveis. As leis, em regra, a cada 5 anos, dependendo da natureza delas, a cada 5 anos, sabe que a própria Constituição diz que ela é revista no mínimo a cada 5 anos. Logo, se a Constituição própria prevê, imagina as outras leis. Nós podemos fazer uma lei hoje, daqui a 2 meses alterar-se, nós descobrimos que há falhas ou que há coisas que não estão, que não correspondem àquilo que se projetou. Então, nessa perspectiva, faz-se agora uma reforma, é um processo contínuo e acreditamos que essa reforma trará melhorias ao sistema judiciário, de certeza. Então quer dizer que os cidadãos santomenses podem esperar uma justiça mais bem elaborada, mais concentrada, com mais atenção à análise dos documentos. E, posto isso, as mudanças que o doutor aqui falou serão suficientes que é para reconstruir a confiança dos cidadãos santomenses no sistema de justiça? Bem, a confiança no sistema, qualquer que seja o sistema, tanto da justiça como educacional, como a saúde, qualquer sistema, a confiança se conquistará se os operadores do sistema demonstrar que estão lá empenhados, imparciais, com zelo, com dedicação, seriedade por aí fora. Portanto, nós podemos ter os melhores edifícios do mundo, climatizados com todos os equipamentos, nós podemos ter as leis mais bem elaboradas, mas se os operadores do sistema não estiverem verdadeiramente empenhados, não estiverem comprometidos com a causa, nada é feito. Portanto, o problema da justiça resolver-se-á com os operadores da justiça, fundamentalmente. Numa perspectiva da atitude perante o trabalho, do compromisso que eles têm com a causa de serem magistrados, de resolver os problemas das pessoas, justamente para evitar que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. Então, a confiança, o restaurar da confiança é uma missão dos operadores do sistema, dos magistrados e dos funcionários, e não do cidadão. O magistrado é que tem que demonstrar que ele está lá, comprometido, que ele está lá para fazer o seu trabalho, que ele não está lá para resolver o problema do amigo, do primo, do sobrinho, mas que ele está lá, que ele é um funcionário do Estado, ele é um agente do Estado, ele é pago pelo Estado, ele tem benefícios do Estado, então ele tem que trabalhar para que o Estado, que o país, que o cidadão sinta que tem uma instituição em que ele pode confiar, porque é uma instituição que, quando eu me recorro a ela, eu tenho um problema solucionado. Ainda que demore um tempo, mas o problema fica resolvido e eu fico satisfeito. Doutora Elise Teixeira fala bonito, mas aqui nós sabemos que é para explicar sem complicar. Então, explica-nos sem complicar as expectativas para o futuro do sistema judicial de São Tomé e Príncipe, já que a justiça é a bandeira do atual governo. Explica-nos sem complicar, sem falar muito bonito, nós queremos mesmo que explica-nos sem complicar essa situação. Repara, porque sou advogado também, obviamente que eu espero que daqui a um tempo eu tenha um sistema que se eu recorrer ao sistema enquanto advogado de alguém, que eu tenha um sistema que funcione independentemente de qualquer coisa. Não é porque hoje estou na política e amanhã, como advogado, quando estiver nos tribunais, eu poderei ser penalizado pelas minhas ações enquanto político. Não. Portanto, fundamentalmente o que se espera de qualquer sistema
é que quem está lá, como eu disse, quem está lá faça o que tem de fazer, fundamentalmente, porque nós podemos colocar à disposição os melhores meios e por aí fora, mas se quem está lá continua, não está alinhado com a causa, não está comprometido com a causa, nada feito. Então, os desafios que se coloca da moralização, da restauração da confiança no sistema judicial é um desafio que tem de ser colocado aos operadores do sistema, aos magistrados, aos funcionários judiciais e não aos advogados. E por quê? Porque o sistema judicial, desde que se criou, ele tem mecanismos de avaliação, de expensão e eventualmente de sanção. Portanto, os magistrados convivem bem com a inspeção, eles aceitam a inspeção, mas o problema é depois o que acontece após a inspeção. Faz-se a inspeção, pode ser que há situações em que a nota é boa, menos boa, ou a nota é muito boa, mas para aqueles nos quais a avaliação não é melhor, o que é que se faz para que ele melhore, ou qual é o papel do sistema judicial, porque eles fazem uma autoavaliação, por isso é que existe a inspeção judicial, que faz o autogoverno da magistratura, tanto judicial como do Ministério Público. Então, o papel fundamental, o que se espera é que os operadores, porque sabe da experiência que eu tenho, é que houve um tempo em que os tribunais, de uma forma geral, tinha pouca gente licenciada em Direito, mas o sistema dava mais confiança, era mais credível, porque as pessoas estavam comprometidas com a causa. Hoje, nós temos doutores, temos muitos mestres nos tribunais, mas ainda assim, a confiança, a garantia do sistema é muito tênue. Por isso que o problema, o ônus maior, porque há uma obrigação dos sucessivos governos, eles têm feito um esforço de investir no sistema, de criar condições e por aí fora. Mas se os magistrados e os funcionários, o próprio sistema como tal, não assumir esse ônus e dizer assim, temos que dar uma outra imagem dos tribunais, nada feito, porque, como sabe, nós estamos no Estado de Direito em que cada órgão tem o seu papel. Não é o governo que dá ordem aos tribunais, nem os tribunais também não dão ordem ao governo. Então, cada um tem que assumir. Da mesma forma que nós exigimos dos deputados, exigimos do chefe de Estado, exigimos também do governo, então nós exigimos da justiça. Então, o deputado é que tem que se posicionar, ele tem que estar de forma correta, tem que defender como deve ser e evitar situações que possam comprometer. A mesma coisa se pede ao governo, a mesma coisa se pede, no caso concreto, estamos a falar de justiça, aos magistrados. Portanto, a questão fundamental é o desafio do futuro melhor da justiça, independentemente das condições que possam ser criadas, dependerá, em última instância, para usar o termo próprio dos tribunais, em última instância, dependerá dos magistrados e dos funcionários da justiça. O doutor Elise falou aqui da inspeção dos magistrados, fala-se também da exigência de uma inspeção aos magistrados. Eu queria saber como é que está sendo feita essa inspeção, como é que será feita a inspeção e será que os magistrados concordam com essa inspeção? A inspeção sempre houve, mesmo no período colonial, sempre houve inspeção e fundamentalmente fazia-se uma rotação dos magistrados para evitar que houvesse muita promiscuidade, muita envolvência com os locais. Mas desde que nós assumimos o sistema, mas a partir de 91, por causa da Constituição de 90, sempre houve um serviço de inspeção, ele sempre funcionou, claro que não com a regularidade devida, mas sempre funcionou, já se fez aqui inspeções, e os magistrados convivem com a inspeção porque eles sabem que é preciso que haja um mecanismo de avaliação, até porque para a promoção na carreira, e fundamentalmente. Então, a inspeção, ela existe, atualmente está-se a pensar nos mecanismos de melhoria da avaliação. Discute-se muito aqui se essa avaliação deve ser feita por gente de fora ou não. Normalmente, quando vem gente de fora, ele avalia, mas ele não assume a avaliação. Não é ele que, em última instância, quem assume a avaliação são os inspetores de cá. Mas será que vale avaliar, fazer o trabalho, depois o outro, que depois certifica? Portanto, a experiência já nos demonstrou que não tem sido útil esse tipo de atividade. Então, acho que não. É preciso encontrarmos mecanismos que se faça avaliação verdadeiramente aos magistrados, da mesma forma que se diz, por exemplo, que na administração pública os funcionários têm de ser produtivos, têm de ser avaliados. Então, que o sistema judicial use a inspeção dos magistrados como um verdadeiro método de avaliação e de correção das falhas no sistema,
para permitir que o próprio sistema funcione e ele seja credível, dê garantias e restaure a confiança dos cidadãos. Doutora Elise, vamos fugir um pouco do assunto justiça. Sabemos que o senhor foi presidente da comissão organizadora do 4º Congresso do partido ADI e sabemos também que antes do Congresso o partido realizou conselhos distritais. Eu gostaria de saber como é que estão as bases do partido ADI e como é que está o partido internamente. Eu posso falar apenas como o ex-presidente da Comissão Organizadora do Congresso Extraordinário, para dizer o quê? Porque este Congresso teve fundamentalmente 2 objetivos. Um deles é de reorganizar as nossas estruturas nos distritos e legitimar também a direção do partido. Obviamente que o mandato da direção era um mandato que estava válido, estava no meio, são 4 anos de mandato, mas fizemos o Congresso a meio percurso para lançar internamente um desafio aos militantes do partido, daí que se apresentou aquela moção de visão 24 e 26, porque 26 teremos as eleições gerais. Então o objetivo foi lançar ao próprio partido um desafio para que se olhasse de forma diferente para o país, olhar o partido, olhar o país para aquilo que nós pretendemos fazer e com quem podemos contar e como que nós podemos fazer essa mudança, porque temos dito que somos a solução, fundamentalmente. Então, as bases, obviamente que as bases, nós temos nos últimos tempos constatado que tem havido um êxodo maciço de pessoas. É claro que é preciso reorganizar, realocar pessoas que mudam de localidade, pessoas que viajaram, umas faleceram. Então, as bases existem, elas estão lá, mas é claro que é preciso uma maior aproximação, uma maior integração com as bases, porque é um problema que acontece ciclicamente entre as estruturas do partido e as suas bases, de que é preciso, a cada tempo, reorganizar, renovar, até porque as pessoas têm ambições. Uma pessoa que hoje é coordenador de zona, ele amanhã quer ser outra coisa. Daí que é fundamental que o partido, de tempo em tempo, esteja em pequenas ou grandes reuniões para interagir, para aproximar e também manter a mística e aquilo que é a ideia, o compromisso e o comprometimento com a causa do país. Exatamente. Diamantina, não sei se tem mais alguma questão a fazer ao Dr. Elísio. Por acaso não. Então, assim, encerramos mais um episódio do podcast Explicar Sem Complicar. Queremos agradecer imensamente ao Dr. Elísio Teixeira por partilhar aqui conosco os seus conhecimentos. Eu que agradeço e que o programa continue a ser. Claro que este é o 2º episódio, mas eu acredito que daqui para frente as coisas sejam cada vez melhores. Obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, já sabes, estaremos de volta na próxima semana. Até a próxima!